Olá, olá! Bem-vindos ao Realidade Oculta. Eu, professor Ricardo Fera, e o professor Juarez Prestupa vamos tratar o que há por trás dos fatos. Vamos olhar o que existe por trás dos fatos. Hoje, o nosso tema é o controle das redes sociais e a queda do poder da imprensa. Sejam todos bem-vindos. Agora com a palavra, o professor Juarez. Sejam todos muito bem-vindos. Esse tema aí, né, Ricardo, está muito em voga, né? É muito importante. Nós vemos o judiciário querendo controlar as redes sociais, né? E aparentemente a imprensa fica na dela, né? Mas há todo um interesse da imprensa oficial no sentido de controlar as redes sociais. Por quê? Porque elas estão perdendo, né, o poder de influenciar, né? Vamos começar vendo um pouquinho, conversando aqui sobre a natureza esotérica das redes sociais, né? Olha, eu como astrólogo, né, eu entendo que toda essa parte de tecnologia, de informática, né, que são as redes sociais, tem a ver com a área de aquários. É um processo irreversível, né? No sentido de integrar, de comunicar, de descentralizar a comunicação, a informação, né? O poder, né? Ele é ramificado, né? Estratificado, né? Ele é dividido, ele não é concentrado mais, né? Acabou a época de concentração de poder, seja de informação, de comunicação, né? Seja do que for. Como que você vê esotericamente as redes sociais, ô Ricardo? Então, eu tenho a impressão que há um movimento contínuo, né, da evolução, que ele é um movimento pendular. Então, hora ele abre, hora ele fecha, hora abre, fecha e assim por diante. Nesses 2000 anos recentes, nós tivemos bastante movimentos de controle, de opressão. E agora que a gente está essa virada de milênio, era de aquário e tal, é uma época de abertura, que aumenta a iluminação, né? Então, o sol prevalece mais e as coisas vêm à tona. Muita gente me fala assim, nossa, mas como está acontecendo coisas horríveis? Eu falo, meu amigo, sempre aconteceu. É que você não sabia, né? Sabia. Então, parece que agora aconteceu. E um exemplo que eu gosto de usar é das cidades que antigamente tinham muros, né? Existiam os muros da cidade. Ué, por que será que faz muro na cidade, né? Provavelmente, né, vamos concluir, que o pessoal que está do lado de fora do muro, né, não deve ser muito gente boa, né, não deve ser muito legal. Então, é um indício de que havia violência, sim, muita violência. Por isso que as cidades eram muradas. Então, essa ideia nossa que hoje as cidades não são muradas, né, é uma ideia muito recente de ter cidades sem muro, né? Então, essa questão de existir violência é só uma percepção nossa que ampliou. Agora, em se tratando aqui de comunicação, né, a comunicação sempre tende à liberdade, né? Embora o Estado sempre busque controlar, né? Quem está no poder não quer que você descubra que ele está mandando em você, né? Então ele fica disfarçando. Fez sentido, Juarez? O que você me diz? Sim, desde que, politicamente falando, né, é consenso que um dos pilares de uma democracia é a liberdade de expressão, né? Então, isso que você falou. Então, é muito importante, né? É claro que tem muita gente, Ricardo, que fala, mas tem muita porcaria, muita tranqueira nas redes sociais, tem fake news, né? Olha, eu sou youtuber, né? E quando eu falo, né? Se uma pessoa não gosta do vídeo, eu falo, olha, é só você não assistir, fica à vontade. Você não é obrigado a assistir, né? E esse negócio de fake news sempre teve, né? Sempre teve fofoca, né? A popular fofoca, desde que a gente é criança, tinha fofoca, tinha mentira, né? Sempre existiu isso. Isso é da natureza humana. Não é porque na internet não vai acontecer, vai, sabe? Vai.
E existem as ferramentas para você se defender com relação a isso, né? Que muita gente já usa, né? Eu lembro quando era criança também, que o pessoal botava apelido, né? Quanto mais você ficava com raiva, aí que o apelido pegava mesmo, né? Então, assim, tem formas de você lidar com essa questão, né? Só que, assim, é muita maldade, né? Eles veem maldade, muitas vezes, naquilo que não tem, né? Eu acho que não é uma justificativa suficientemente forte, adequada, para querer controlar, boicotar e limitar, impedir que você pense, que você fale e que você tenha acesso, né, às informações. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, né? Porque a gente só consegue elaborar, fazer juízo de uma coisa, se a gente tiver elementos para a gente ponderar, para a gente avaliar. Se eles já dão fatiado, né? Ó, é isso aqui. Ele está direcionando, ele está condicionando, ele está te impedindo a sua liberdade, a sua consciência e a sua evolução, consequentemente. Né? Então, a, a comunicação entre os seres sempre foi um elemento de desenvolvimento da própria consciência. Vamos imaginar aqui na pré-história, vai? Pré-história, morava em caverna ou algo parecido. Então, quem gera, que é feminino, ficava mais protegido na caverna e aí conversava naturalmente mais entre as outras mulheres e as crianças. Então, a gente aprendeu a falar com as mães e os outros coleguinhas. E já o masculino ia para o externo, para buscar caça, buscar alguma coisa, alguma fonte proteica mais consistente. Isso naturalmente desenvolveu canais de comunicação diferentes. Então, o masculino é mais silencioso, é mais quieto. Imagina se você for caçar fazendo barulho, a caça foge, né? Então é necessário ter mais silêncio. Já o feminino desenvolveu mais a comunicação verbal, né? Então, existem, inclusive, estudos que contam a quantidade de palavras por dia falado por mulher e por homem é bem diferente, tem um volume bem diferente. Mas não vou entrar nesse mérito em si. O que importa é que a comunicação, seja mais silenciosa ou mais verbalizada, sempre ampliou a consciência. Sim. Porque o ser humano nunca foi o animal mais forte do planeta. E como é que ele prevaleceu? Se tinha animais mais fortes, mais rápidos, né? Mais agressivos, mais tudo. Mas o ser humano prevaleceu. Prevaleceu porque ele se uniu e se organizou de uma forma que criava um meio de se prevalecer sobre os outros, né? E isso só se faz pela comunicação. Até se a gente for, vamos combinar, vamos fazer uma emboscada aqui, a gente toca o bicho para esse canto aqui, aí joga umas pedras em cima dele e matamos ele, tudo bem? Tá. Tem que conversar, tem que ter uma comunicação, não dá para fazer sem a comunicação. Então, a comunicação vem conosco desde os nossos primórdios. E nós dependemos dessa liberdade de comunicação para encontrar inovação, para encontrar solução, porque os humanos que não encontraram solução morreram, ficaram para trás. Né? Então, Assim, eu nós somos penso a turma dos que... sobreviventes, aqueles que conseguiram. Sim. Né? Não, e a gente, né, o Ricardo, se a gente se fecha no nosso mundinho, a gente vai achar que a gente está certo o tempo todo. Se você começa a se comunicar e você começa a ver outras ideias, outros parâmetros, outros ângulos de visão, não que você está errado, você amplia, fala, poxa, eu nunca tinha pensado desse jeito, né? E às vezes é pelo errado a gente acha o certo, né? Então é muito importante essa expansão, esse diálogo, esse debate, né? Claro, o que acontece? A gente tem que ter consciência, gente. Você não pode também entrar num site só, ou em 2 sites só, e formar a sua opinião. Você vê qual é o processo científico, em termos de ciência acadêmica. Se você for fazer um projeto científico, via de regra, né, as faculdades exigem que você consulte, no mínimo, consulte e cite
no mínimo 10 fontes diferentes. 10 fontes diferentes. Processo científico. Então, assim, a gente ficar, né, só numa fonte, não, tá bom, tá certo. Ter preguiça de pensar, preguiça de pesquisar, você vai ser dominado, você vai controlado, você vai ser enganado. Você vai ser gado, igual o pessoal fala, é gado, né? É gado. Porque se você não pensa, se você não procura as fontes, né? E é legal o antagonismo, né, Ricardo? Você pegar a tese e a antítese, né? E aí você faz, né? Uma compreensão melhor e maior sobre aquele mesmo assunto. Então, isso que você falou é a academia no sentido que o Aristóteles pensou. Agora, a academia hoje, ela está comprometida na informação. Então, você pode pegar 10 fontes, desde que sejam 50 tons de cor de rosa, tá? Rosa mais escuro, rosa mais claro, rosa mais ou menos. Mas eu quero falar do verde. Não, verde não. Verde Ele não. Verde. não. O seu orientador do seu mestrado, se você trouxer esses negócios dessa cor aí, não passa no mestrado. Então, olha como que é perigoso a coisa, o controle da informação. O conceito da academia, que o Aristóteles desenvolveu, mesmo assim, que o Aristóteles destoou do Platão, quando ele viu com esse negócio de fragmentar, porque o Platão não era fragmentado. Ele estava dando aula de matemática, de música, de astronomia, de astrologia, ele ia passando tudo de uma para outra e pronto, uma coisa só. Já o Aristóteles falou, olha, vamos fragmentar. Então, aqui é matemática, aqui é música, aqui é a redação, a comunicação escrita, aqui é a comunicação verbal, oratória, assim foi. A ideia original é maravilhosa, porque você pega várias fontes díspares, né? E se aprofunda naquilo. Vamos ver o que a gente descobre nessa área. Então, neste pensamento original, a academia tem a incumbência de buscar a verdade. Entende? Constantemente. O objetivo é buscar a verdade. Então, por isso que é importante ter contraditório, ter ideias diferentes, divergentes, porque estamos investigando a verdade, né? Durante algum tempo, foi assim. Aí, o que acontece? Acontece o interesse do Estado, o interesse do governante. E aí, passou-se a ter um controle do Estado sobre a parte de educação, que numa época foi até a própria Igreja Católica, que monopolizava a educação, né, da civilização ocidental, né? Então, se ela monopoliza, ela determina o que pode ou não ser estudado, entendeu? E assim por diante. Então, nós tivemos várias e várias fases de monopólio da informação, de ter uma tendência assim. E hoje, que a gente imagina, agora pronto, agora estamos livres, né? Então, agora nós vamos ter informação circulando livre. Então, agora tem rede social. Aí tem um tal do algoritmo, que ele fica olhando assim, você clicou no anúncio de banana nanica. Então, aí começa a aparecer anúncio para você de banana prata, banana maçã, e tudo amarelinho. Você fala, pô, mas não tem um morango, não. Morango não aparece para você, morango aparece para o outro, que clicou no anúncio do morango. Então, o que seria uma possibilidade aqui de alta expansão, dado esse tal de algoritmo, ela também volta para o modelo do viés. Do mesmo jeito que aconteceu nas universidades do mundo todo, não é só aqui, né? E do mesmo jeito que aconteceu em outras épocas que tinham viés governamental. A gente continua tendo. Bom, aí agora, como é que a gente faz então? Nós temos a informação. Informação está em qualquer lugar. Está na internet, está no livro, na enciclopédia, em qualquer lugar tem informação. Noticiário, não. Noticiário tem pouca informação, tem mais mentira. Mas vamos dizer, vamos considerar que seja informação, tá? Informação. Aí você tem informação, aí se você assimilar aquela informação, aí ela se tornou um conhecimento. Opa, eu assimilei, né? Então, para se tornar conhecimento, precisa ter uma apropriação sua daquilo. Aí você vai manipular aquela informação com a sua mente, com a sua emoção, você vai chegar a alguma compreensão daquele determinado assunto que você está pondo atenção. Tá? Dessa compreensão, vai gerar a tua percepção.
né? O que eu percebi dessa situação é isso. E isso vai, vamos chamar dessa, ou pós-percepção, né? A tua consciência. Então, você tem consciência daquilo que você conseguiu perceber, entender de alguma coisa. E com a expansão da consciência, na teoria didática, aqui nós vamos em direção à sabedoria, né? Então, uma pessoa que é sábia, ela evita o conflito, evita o confronto. Para que confrontar? Mas deixa lá, o outro pensa diferente. Tudo bem, velho. Deixa ele, né? Então, mas ele vai estar errado. Não tem problema, é permitido errar, né? Então, assim, ele vai aprender do jeito dele, porque se ele achar que a grama é azul, um dia ele vai descobrir que a grama não é azul. Mais dia, menos dia, né? Vai chegar à lucidez do que é. Então, a gente precisa ter essa serenidade e poder aprender com a diversidade, né? Não precisa todo mundo pensar igual. É bom que pense diferente. Você já pensou se todo mundo torce para o mesmo time? Que graça tem? Não dá nem para fazer piada, né? É verdade, né? E eu penso assim, sabe, Ricardo, a distinção eu acho muito importante a pessoa compreender a diferença entre, por exemplo, informação e compreensão. As pessoas confundem muito, né? Qual a diferença? Olha, a informação é o que está por fora. É fácil, está abundante. Que nem o Ricardo falou, qualquer lugar você tem informação, está cheio, né? Você acordou de manhã, você pega o celular, você liga a televisão, você sai na rua, tá informação o tempo todo. Ok, né? Agora, o que é compreensão? E compreender é diferente, como o Ricardo falou. Envolve um esforço da pessoa. A pessoa tem que elaborar, ela tem que se apropriar, ela tem que estudar, refletir sobre aquilo, trazer para dentro de si. Então, assim, informação é como se fosse a vista externa de algo. Compreensão é o que está dentro. Então, você imagina uma caixa cúbica, um cubo, né? Então, você pode ter essa caixa, esse cubo, com uma cor verde, por exemplo, né? Amarela, azul, sei lá. Você está vendo, todo mundo está vendo, é óbvio. Mas e dentro da caixa? O que é que tem? Que cor que está lá? Né? Compreensão é a integral. Você entendeu? É você compreender tudo o que está lá. Você sente o que está lá. Né? Você sabe o que está lá. É diferente de informação. E, via de regra, a compreensão a gente não consegue transmitir de uma forma geral, não. Aí é que está a diferença entre o termo esotérico e o exotérico. Exoterismo, com X, é aquilo que a gente pode falar. O esoterismo é o que não pode. Não pode por quê? É pecado, é feio, é karma, vai morrer, vai para o inferno? Não, você não consegue falar, simplesmente. É que nenhum pai querer ensinar para o filho a nadar, a andar de bicicleta. Claro que ele não quer que o filho bebe água, que ele cai. A minha filha caiu na minha frente e quebrou o dente de bicicleta. Mas ele não consegue. Isso é esotérico. Né? Olha que interessante isso aí que você está trazendo. Você vê como tem as pegadinhas históricas, né? Então, lá, igualdade, liberdade, fraternidade, igualité, né? Que lindo, né? Todos iguais. Liberté, igualité, fraternité. Isso aí. Diante do Criador, diante de Deus, todos somos iguais. Né? Sim. Potencialmente, nós somos iguais. Nosso potencial de existir é igual. Quando você chegou aí na compreensão, nós nos tornamos diferentes. Nós tivemos a mesma informação, o mesmo tudo. Só que eu compreendi de um jeito e você está compreendendo do seu jeito. Percebeu? Aí nós nos tornamos diferentes, né? Então, assim, a liberdade para nós conseguirmos pesquisar, cada um do seu jeito, transformar a informação em conhecimento, metabolizar aquilo, né? E conseguir fazer disso uma compreensão, tá? Então, é importante a gente ter, olha lá, os três, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então, é importante a gente ter a liberdade de pesquisar, né?
e cada um pesquisar, saber que potencialmente nós somos iguais, no entanto, na aplicação, na execução, nós nos tornamos diferentes, né? O potencial é o mesmo, a execução é outra. E aí é onde que entra a fraternidade? Aceitarmos as nossas diferenças, tá? Aceitarmos que nós somos diferentes, nós temos olhares diferentes. E aí? É como se fosse vários porco-espinho, sabe? Aquele bicho que tem muito espinho, e está caindo, está frio pra caramba. Então a gente tem que acertar a posição que fica bem juntinho para esquentar, mas não pode ficar muito junto, senão espeta. Então não tem que ter um grauzinho. A fraternidade está mais ou menos por aí. Qual é o grauzinho que você consegue, que você não machuca o outro, mas que você não é machucado e você consegue se aquecer. Precisa ser muito fraterno, viu, cara? Para estar pertinho assim. Mas sabe que essa fala sua, Ricardo, me lembrou uma passagem bíblica. Olha, certamente não vou falar exatamente do jeito que está lá, mas a ideia você vai saber, todo mundo vai entender, né? Que é a questão dos talentos, né? O mestre foi viajar, pegou 3 funcionários dele lá, 3 servos, né? E deu um talento na mão de cada um. E falou: olha, quando eu voltar, eu vou pedir que vocês prestem conta do talento que eu dei para vocês, beleza? Beleza. E foi, viajou, né? Quando ele voltou, chamou os 3, pediu a prestação de contas, né? O que aconteceu com os talentos, o que eles fizeram, né? O primeiro falou: não, eu guardei, está aqui o seu talento. Ele pegou, tá bom, muito obrigado, né? O outro falou: olha, eu gastei, eu sinto muito, não tem problema, tá jóia. Só que o terceiro ele falou: olha, eu investi o talento seu e eu ganhei 10 talentos. Está aqui os 10 talentos para você, né? Aí o mestre, né, falou: olha, então muito bem, você investiu, você soube usar o talento, né, com a sua capacidade, multiplicou, fica com você esses 10 talentos, você fez por merecer. Moral da história, né? Quando a gente sabe usar, que nem o Ricardo está falando, né? A gente faz a diferença, a gente usa a nossa cabeça, a gente pensa, elabora, né? Isso engrandece muito a gente, né? E é legal que na Bíblia, se não me engano, o termo é talento, né? Não é dinheiro, é talento. Talvez o nome naquela época fosse talento, mas hoje nós temos talentos, né, Ricardo? Inteligência, comunicação, sociabilidade, né? Uma série de talentos que a gente pode usar e, sabendo usar, a gente vai realmente crescer e evoluir, né? Olha que lindo isso, ó. Talentos todos temos, só que Sim. alguns usam e outros E não. outros não. Outros ficam, tô com medo, ai, não vou. Preguiça. O que vão falar de mim? Eu estou com vergonha, e assim vai, aí vai aquela confusão danada. Então você vê, nós temos um grande potencial e cada um precisa achar o seu caminho para pôr esse potencial em prática, né? Sim. O que é certo? Ué, o que é certo para um não é certo para o outro, né? Uma pessoa tem talento para jogar futebol, então vai jogar futebol. O outro é para ping-pong, então ping-pong. O outro é para astrologia, o outro é para medicina, e assim por diante, sei lá, para consertar coisas, né? Eu, particularmente, gosto muito de consertar coisas. Estou numa época da evolução humana que as pessoas jogam fora as coisas, não consertam. Ah, me enche o saco isso. Eu falo, não é possível que não tem conserto. Tem que ter conserto, né? Mas eu não tenho como fazer nada. A maioria está indo para esse lado, né? Então, Sim. agora quando eu vejo assim equipamentos antigos funcionando, vou dizer, uma vitrola que consegue tocar um vinil e tal, pô, acho fantástico o negócio. O negócio foi feito sabe lá quando e consegue funcionar, cara. Olha que interessante, né? E, então, essa coisa da gente conseguir, uma coisa curiosa também, a gente pensar como que a coisa foi feita. Se eu simplesmente ser um usuário, pô, não, eu sou um cara esperto. Por quê? Eu tenho um celular aqui que eu pergunto as coisas e ele me fala. Ele te fala palavras. Palavras são informações. Nem conhecimento é ainda. Se você conseguir compreender o que significam aquelas palavras, poderá se tornar conhecimento para você. E aí, se você
praticar naquilo, né? Pode até virar uma habilidade, você pode virar uma compreensão e tal. Agora, a maioria das pessoas lê o que lê, repete as palavras e não compreende o que leu, né? Então, ou seja, isso é chamado analfabetismo funcional. Nós temos Sim, analfabetos funcionais que têm diploma, que têm mestrado, e tem um monte de ado mais aí, e continua analfabeto, não consegue transcender o que está por trás da palavra, ele só repete a palavra. sim, Então é uma situação exatamente. crítica, né? Como é que você vê isso, Joris? Eu vejo isso, é muito comum, né? Realmente, eu vejo a diferença. Aí, para mim, ô, Ricardo, é a diferença entre a técnica e a arte, sabe? Técnica e o quê? A pessoa pode ter uma técnica muito boa, aprender uma inteligência artificial pode superar o homem na técnica. Só que a arte não. A arte é uma coisa pessoal, sabe? A arte é álgebra, sabe? É uma coisa transcendente, algo que vai além, né? A pessoa elabora, ela pega duas, três coisas diferentes juntas, chega numa quarta coisa, né? Isso é que era maravilhoso. E nesse ponto, Ricardo, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Se você quiser voltar, você pode voltar, fica à Voltando, vontade. voltando. Voltando no tema da questão das redes sociais, né? Há muita crítica, que tem muita amenidade, muita bobeira, muita, sabe, sensacionalismo. Sim, de fato tem. Só que eu entendo que as redes sociais estão acostumando as pessoas com algo que elas não estavam habituadas. Sabe? É o ambiente, é a mecânica, e não necessariamente só a coisa em si que você vê, aquilo que está evidente. A gente tem que saber ler nas entrelinhas, né? Ver as coisas além do óbvio, entendeu? Então, é que nem assim, eu me lembro, quando eu entrei na PUC lá fazer análise de sistemas, eu sou um aluno chato, sabe, cara? Eu pergunto, só aquele aluno que pergunta mesmo, sabe? Aí, nós estávamos começando análise de sistemas. Aí estudamos a estudar cálculo. Eu virei para o professor, peraí, oi, eu vou usar cálculo como profissional? Ele falou, não, o cálculo você não vai usar, mas você precisa quebrar as rotinas sua de pensamento muito linear, abrir a cabeça para compreender muita coisa da informática, que é subjetivo, que é transcendental. Percebe? Então, assim, nas redes sociais, além das amenidades, além das bobeiras, além da futrica, da fofoca, as pessoas estão acostumadas a usar o quê? A internet. A internet, gente, se você pensar, parece o astral, né? Quem faz projeção astral fala que você pode ir aonde você quiser, né? Você não tem limite, você pode ir em outro planeta. Você pode visitar a pessoa ali do lado. Com a internet você faz isso. Você conversa com alguém que está lá no Japão, agora. Nós aqui estamos falando em cidades diferentes, como um sonho. Isso antigamente só era possível num sonho. Não, agora é fato, é real. Você percebe? As pessoas estão acostumando a viver e a conviver numa outra dimensão, que não é a real. E vamos pegar aspectos negativos, Ricardo, por exemplo, né? Tem pessoas que fazem joguinhos, tem crianças que fazem joguinhos, e às vezes os joguinhos levam até a morte. Porque para elas aquilo é verdade, que é o Big Brother Brasil. A pessoa fica lá, aquilo para ela, aquilo é verdade, aquilo é realidade. Sabe? Então, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar realidades alternativas. Agora, o uso que você vai fazer disso, né? E principalmente quem está criando, aí é a questão de foro particular, né? O que você vai procurar, o que você vai assimilar. Mas eu vejo assim, hoje em dia quase todo mundo tem um celular na mão. A pessoa nem escreve direito nas redes sociais, Ricardo, não sei se você está reparando, nem sabe o português direito, né? Não sabe se expressar, mas está lá, né? Está se comunicando, está se informando, né? Está replicando informações e está acostumando a conviver fora do mundinho dela, do mundinho dela. Eu mesmo, eu me casei, a minha esposa, eu conheci através da internet. Eu não conhecia ela pessoalmente. Meu mundo estava fechado.
e eu conheci ela pela internet, depois a gente resolveu se conhecer pessoalmente, e hoje a gente está casado e muito feliz, graças a Deus. Entendeu? Foi através da internet. Tá vendo? Mas você sabe que se a internet fosse tão bom assim, você não estava presencialmente, né? Você fala, não, vou ficar na internet mesmo, tal, né? Não, mas presencial é outra qualidade de relação, né? Embora, É, eu estou aqui, cada coisa no seu nível, né? é, Eu acho que no a nível, informação você pode trabalhar através da internet, né? é, Agora, a interação física é só no físico. é. Agora, você falou uma coisa interessante, até as amenidades, elas vêm se transformando, né? Antigamente, a amenidade era só besterol, só kkk. De uns tempos para cá, a gente já nota que existe uma tal dos memes, né? Uma coisa que se espalha assim, né? Só por que será que espalha? Porque ele tem uma informação contida, resumida ali, alguma coisa ali que sintetiza alguma coisa. Tem um tempo atrás aí o Nicolas Ferreira gravou um vídeo lá explicando alguma coisa e aquilo espalhou para todo lado. Tem mais visualizações do vídeo do que tem quantidade de habitantes no Brasil, né? Então, o que tem aquele vídeo? Tem que ele explicou algo que tornou acessível a compreensão, independente de se a pessoa gosta dele, não gosta dele, é contra o partido dele, é a favor, o raio que for, não importa. A informação ficou tão clara que assim, a pessoa vê assim, não gosta desse cara, mas o que ele está falando faz sentido. E aí propagou essa informação. Então, aqui eu estou usando isso aí como exemplo de amenidades que estão mudando de patamar, né? Do KKK, né? Que eu já recebi trechinho de vídeo que uma pessoa está falando com outra. Não, é o seguinte, você está online ou está desonline, né? Você está desonline. Está inventando uma palavra lá. Tudo bem. Existe esse tipo de amenidade também, de brincadeiras, que também não tem nada demais, tá? Estão brincando. Agora, outro dia recebi um vídeo que era um indivíduo, está lendo um texto do Rui Barbosa, que é do cara que foi roubar os gansos lá no quintal da casa do Rui Barbosa. O Rui Barbosa abre a janela da casa assim e começa a gritar com o cara. Seu Bucéfalo, isso e aquilo. Ele fala um português tão rebuscado, e o cara que está lá no vídeo, ele repete palavra por palavra. E aí o cara com os gansos na mão fala assim, tá, mas é para eu ficar com o ganso ou é para devolver? Mas é isso, né? Eu acho que. Eu entendo, Ricardo, que, por exemplo, a gente que é esoterista, ocultista, né? Não adianta a gente ficar com palavras em hebraico, latim, sânscritos. O que importa é a coisa ser prática, para o dia a dia, né? Porque se é uma verdade, ela está presente em vários planos. Então, assim, é importante a gente falar a língua simples, prática e útil. Eu te falo comigo, eu tive essa experiência, né? Uma vez, quando eu era jovem, adolescente, eu escrevi um cartão de Natal, mas com palavras tão bonitas, tão elaboradas, né? Tão cultas, que ela não entendeu nada. Ela levou para a mãe dele, para a mãe dela. A mãe dela levou. E olha que ela estudava naquelas escolas particulares de São Paulo, né? Tipo Dante Alighieri. Inteligente a menina. Não entendeu. Aí a mãe entendeu, né? E traduziu para ela. E assim, eu percebi na minha vida que não adianta a gente ficar com palavras rebuscadas e coisa e tal, como a história que você contou. Você não transmite, você não comunica. A gente precisa aprender, sim, a falar coisas de forma simples, né? E voltando às amenidades na internet, a pessoa, através do uso para a amenidade, ela está convivendo com uma realidade alternativa, está acessando um abstrato que antes era desconhecido, que era impossível. Isso é um estímulo para o mental abstrato dela, sabe? Isso é um estímulo para o mental abstrato dela. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que aqui a gente chegou num ponto bem interessante, que tem essa ideia de que tem muita coisa errada, tem muito lixo, etc. Bom,
A internet, ela existe no mundo, ela é um reflexo do mundo. É assim mesmo. Ah, e tem gente legal e tem gente que não é legal. Exatamente. Então, vou te apresentar. Mundo, gente, é assim, né? Então, tem gente legal e gente que não é legal. Então, essa ideia de que, ah, não, ele está em casa, ai, meu filho está em casa, está lá no quarto dele, lá no computador, como se estivesse protegido, é uma ilusão, né? Está exposto a tudo que tem por aí. Então, é necessário a gente estar perto, né? No sentido, não nem perto fisicamente, mas estar perto do entendimento, né? Para ter uma orientação. Não é para acreditar em tudo que aparece ali, né? Tinha um tempo no Brasil que o que desse no Jornal Nacional era verdade. Todo mundo, ah, é verdade. Tá? Passou esse tempo, né? Depois era o tempo do Fantástico. Apareceu no Fantástico. Nossa, deu no Fantástico. Então. Passou nesse tempo. Ah, tem uma coisa antes disso. Tinha um repórter Esso. Isso aí eu devia ter poucos anos de idade, mas eu ouvi falar muito disso, o repórter Esso, era no rádio e tal, né? Então, havia-se uma centralização da informação em determinados veículos, né, em determinado canal de comunicação. E com o passar do tempo, isso foi modificado, né? Hoje a informação está descentralizada, ela está para tudo que é lado. E aí é óbvio que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com a informação, né? Bem, informação, tá, mas da onde veio essa informação? Né? Como que a pessoa chegou a essa conclusão? Porque nós temos duas situações extremas, né? Ou acreditar em tudo, que é uma roubada, ou não acreditar em nada, que é outra roubada, né? E a gente tem que ter um bom senso. Então, o bom senso é uma palavra muito perigosa, porque às vezes dá uma ideia de comodismo, né? Sim. E vou dar um exemplo bem drástico aqui. Ó. Tem pessoas que estão foi diagnosticado com depressão. Aí o médico lá, um desavisado médico, falou para ele isso, deu uma receita para ele lá e ele foi tomar lá a medicação e aí ele ficou em casa, não saiu mais de casa. Aí ele ficou sem sair de casa, aí a musculatura da perna fica fraca. Daqui a pouco essa pessoa tropeça e quebra o osso lá, tá vendo? Tá só piorando. Sendo que os sintomas da depressão e da anemia são idênticos. O único Olha, jeito de você ter certeza de se é depressão ou anemia é fazer um exame de sangue. Se você fez o exame de sangue, taxa de ferro alta, complexo B alto e o cara está com aquele sintoma, então é depressão. Né? Se você exclui. fez o exame de sangue e a taxa de ferro está baixa, então primeiro, né, pode ser depressão? Pode, mas primeiro vamos tratar a anemia. Tá? De repente você tratou a anemia e resolveu. Então pronto, você resolveu. Né? Outra coisa, você tratar do sintoma não tratou da causa. Então, precisa encaminhar para uma terapia para encontrar a causa e aí resolver a causa daquilo, né? Então, vamos dizer Sim. assim, a medicação química, temporariamente, eu não sou contrário, acho que é válido assim, né? Agora, permanentemente, aí me desculpe, mas não tem o menor sentido. É como se você andasse com o extintor de incêndio o tempo todo. Pô, não é possível, o tempo todo tá pegando fogo, cara. De vez em quando, pegar um fogo, né? Tá, faz parte, tudo bem, né? Ou se fosse um caso extremado, né? Tem determinada substância que alguns veículos físicos não produzem. Então, por exemplo, o caso de pessoas que estão com diabetes, né? Então, ela não está produzindo insulina o suficiente. Então, tá bom, vai fazer o quê? Aquele veículo ali está enguiçado naquele patamar. Então, pode acontecer isso com questões de processamento cerebral? Pode, pode. Mas não dá para generalizar de todo mundo ter querer resolver tudo com pílula mágica, né? E aí é que entra a possibilidade que a internet nos dá. Eu já atendi vários clientes que chegavam para mim com o diagnóstico feito. Olha, doutor Ricardo, eu tenho isso e aquilo, porque eu tenho esses sintomas aqui, para lá, para lá. Eu fui no Google e ele me deu esse diagnóstico para fazer isso e aquilo. Eu falei, então o que você veio fazer aqui, né? É que só o senhor que pode prescrever e tal. Pois então.
isso que você está falando aí, que você fez aí, hoje em dia já está até classificado no DSM-5. Antigamente tinha a hipocondria do cara comprar um monte de remédio e tomar, né? Isso aí é Isso. uma cibercondria. Então é a mesma coisa, só que uma versão digital. Então, a pessoa se autodiagnostica. E usando o exemplo que eu acabei de dar, da anemia e da depressão, se os sintomas são idênticos, não tem como, cara, tem que fazer exame de sangue. Como é que eu vou saber, né? Pode ser uma coisa, pode ser outra. E assim, existe para inúmeros sintomas. Então, a possibilidade de ter informação descentralizada, que a internet permite isso, se você souber usar isso, é maravilhoso, porque você vai encontrar olhares diferentes sobre uma coisa, sobre outra, e você vai poder buscar soluções, né? Fala, peraí, mas e se não for isso? E se for aquilo? Da mesma forma, tratamentos são chamados preconceituosamente de alternativos, né? Mas tem tratamentos assim espetaculares, né? Espetaculares, como radiestesia radiônica, apometria, tem uma infinidade de métodos, né? Você fala, mas resolve para todo mundo? Nada resolve para todo mundo, cara, nem aspirina. Homeopatia é muito bom, mas muito bom. Então, agora, eu entendo que cabe a cada um procurar solução para aquilo que você esteja vivendo. Você está fazendo esse tratamento, está dando certo? Não. Vai procurar outro, né? Ah, mas é para parar de fazer isso? Não sei, ué, tem que experimentar. Agora, o problema é que o que acontece aí com a liberdade de informação? Por um lado, tem a liberdade de informação, mas por outro lado, tem um algoritmo que cria a bolha. Entende? É, E aí cria, você cria. fica preso naquele círculo de informações. Que até o Juarez falou agora há pouco de inteligência artificial, né? Quando estou aqui em 2025, né? 2010, eu dava aula numa faculdade chamada FMU, em São Paulo, e na Ítalo Brasileiro. E naquela época já tinha um site que se chamava Lero Lero. Aí o aluno punha lá o tema do trabalho que era da pesquisa e quantas páginas ele queria. E o Lero Lero escrevia, Lero, 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 Lero. Aí o cara me trazia o trabalho e eu falei, cara, se for do lado do Lero Lero, você vai tomar uma nota Habibs. O cara fala, o que é nota Habibs? É que naquele tempo uma esfirra do Habibs custava menos de R$ 1. Então era 0,80 centavos, 0,90, 0, uma coisa assim, né? E aí eu ia lá no Lero Lero e botava a frase e via o que dava. Dava igualzinho, né? Então, assim, a tal da inteligência artificial é um amontoado de informações do passado, né? No Uhum. entanto, ela não cria nada. A generativa, isso é um papo furado tremendo, é um amontoado de informações. Tanto é que eu fiz uma palestra sábado e foi bem legal, porque eu peguei e pedi para a IA fazer a sinopse da minha palestra. Também botei lá. Aí ela deu uma sinopse da palestra, né? Aí publicamos, divulgou, no cartaz saiu aquela lá do IA. Na hora da palestra, eu peguei e corrigi. Falei, ok, ela está falando isso aqui, aquilo, isso aqui está tudo errado, isso aqui é papo furado. A real está aqui, a gente tira essas palavras, né? E as palavras corretas são essas. Então, por exemplo, IA usou a expressão análise crítica. Isso é uma tremenda de uma mentira para enganar trouxa, que acha, não, porque eu critico o outro, então eu sou inteligente. Ah, pelo amor de Deus. Você é inteligente se você tiver uma solução melhor, né? Olha, essa lâmpada incandescente não presta. Tá, e aí? Critica. Você trouxe uma melhor? Trouxe uma lâmpada de LED? Trouxe uma evolução? Não, não trouxe. Então você é inteligente coisa nenhuma, você só criticou. Mas foi ensinado nas escolas aí nos últimos 40, 50 anos que uma pessoa criticar era ser inteligente, uma análise crítica. Tá, mas e qual a solução? Não, o cara não tem solução, então, papo furado. Aí chega um outro ponto da sinopse que fala assim, da consciência da comunidade para lutar por um mundo melhor. Eu falei, ó, tá vendo? De novo, botou luta, então já está dizendo que tem confronto entre pessoas. Eu não estou falando de confronto, né? E tá de lutar para um mundo melhor.
Por que, vamos tirar essa parte aqui, vamos falar o que seria o adequado. Qual a minha contribuição pessoal para que o mundo seja melhor? Né? O que eu estou fazendo, né? Como que eu estou contribuindo para que seja um mundo legal, né? Porque o mundo que está aí, eu faço parte dele, né? Então, seja melhor ou pior, eu faço parte. Então, qual é a minha contribuição, né? Ao invés de querer ir contra alguém, né? Não estou indo contra ninguém, não. Vai lá, o que eu posso fazer? Eu tenho o exemplo da água, ó, e conscientizamos que a água é um recurso escasso. Show. O que eu posso fazer? Usar bem a água na minha casa. Não desperdiçar, não deixar a torneira aberta, não deixar pingando, usar o mínimo necessário. Então, pronto. Então, eu peguei uma informação e trouxe para o local e eu estou fazendo uma ação. Eu não posso resolver o problema de água do planeta, mas eu posso não gastar demais aqui. Que é muito diferente de eu querer que o outro faça. Ó, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É diferente, né? Então, veja assim, essa descentralização das informações pode nos levar, se a gente tiver assim, flexibilidade de ver os contrários, né? De ver um indivíduo, mesmo que ele tenha um pensamento, vamos falar, um pensamento filosófico, que eu não comungue com ele, né? Não tem gente que gosta do Flamengo, pô, vou fazer o quê? Eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. Mas depois dessa parte aí da preferência futebolística, do que ele vai me falar? Vai falar do assunto, tá falando naquele assunto lá, e a gente pode ter um bom proveito. E o que tem acontecido é uma maldade, vamos falar assim, né? Em alguns casos intencional, em outros casos acidental, que aí a pessoa, já que o cara gosta de um time que não é da minha preferência, então invalida o que ele vai falar. E não tem nada a ver isso. Eu tenho que me unir pelas semelhanças e não me afastar pelas diferenças. As diferenças tem que ser fraterno, né? Aceitar. Cada um é de um jeito. Vai fazer o quê? Né? Não. Se todo mundo torcesse para o meu time, não tinha jogo, não tinha nem campeonato. E procurar a verdade, né, Ricardo? Procurar as coisas boas, né? Olha, eu acho que essa descentralização da informação, né? Essa liberdade, ela empodera muito a pessoa. Antigamente, por exemplo, esse vídeo mesmo, para que chegasse a outras pessoas que não estivesse aqui em volta, assistindo fisicamente a gente teria que ter um contrato ou com a Rede Globo, ou com a Bandeirantes, ou com a Record, né? Com a Manchete, extinta Manchete. Só assim que as pessoas poderiam nos ouvir. Agora não. Estamos nós aqui, tá aí o vídeo. Quem quiser, quem gostar, procura no YouTube, procura na internet, acha, opa, peraí, achei 2 malucos aqui falando isso aqui. Pronto. Isso dá poder para a gente, né? Isso empodera a pessoa. Qualquer pessoa hoje, com um celular mais simples que tiver, ela consegue criar um canal no YouTube, né? E postar lá as coisas. Tem o caso lá do Luva de Pedreiro, né? Não sei se você ouviu falar. Cara simples, rapaz. Começou a fazer com o celular vídeos bem simples também. Cara, o cara ficou milionário, todo mundo gostava, né? É um entretenimento, você não tem mais que ficar ligando no canal específico lá, depender daquele canal. Não, né? Isso empodera as pessoas, né? Empodera a mim, ao Ricardo, a você que está assistindo, né? Você tem poder, olha, a descentralização do poder. Isso é uma característica aquariana. Era de Aquários, nós já começamos. Então, aquelas pessoas que estão encasteladas no poder, elas não querem largar o osso, de jeito nenhum. Não quer mesmo. Isso aí. Só essas pessoas estão fora de era, vamos falar assim, né? Elas estão numa era que já não voga mais. E a descentralização do poder está permitindo descobertas fantásticas. Porque, inclusive, eu conheço cientistas aqui que o indivíduo tem descoberto cada coisa para a saúde que é fantástica. Aí eu falei assim, mas e aí? Eu falei, cara, se eu for ficar perdendo tempo para fazer comprovação acadêmica, eu vou ter que parar de desenvolver a pesquisa. Eu estou desenvolvendo, depois alguém prova isso aí. Eu sei que meus clientes estão melhorando. Então, pronto. Eu tenho que bater palma para a pessoa que está inovando. Olha, você está na área da saúde, né?
eu estou vendo inovações. Inclusive, eu fiz uma visita para essa pessoa e tem um parente dele que tá hospedado em casa, né? Que tomou aquelas vacinas lá, vacina não, aqueles negócios que chamaram de vacina lá na época da fraudemia, e ficou com várias sequelas, inclusive cognitivas, tá? Inclusive cognitivas. E com os tratamentos que ele estava fazendo, em uma semana, uma pessoa que andava de bengala esqueceu a bengala no outro cômodo. Peraí, se ela só anda de bengala, cadê minha bengala? Então ela conseguiu andar de um cômodo para o outro. Então ela falou assim, ó, só começou o tratamento, né? Vai continuar o tratamento, etc. Então, você, vendo um caso desse acontecer, você fala assim, mas cadê a bula do remédio? Mas, amiga, eu quero saber que a mulher está melhorando. E É o pronto. resultado que importa. E pronto. Então, a gente precisa exercer esse livre-arbítrio. Aliás, foi interessante porque quando eu fiz a palestra sábado passado, aí uma pessoa do público lá falou assim, chegou a hora das perguntas, tá? Ele falou assim, a gente tem que ver as fontes, né, da onde vêm as informações, né? E aí, é claro, eu falei assim, é importante você saber a fonte, mas não ter o preconceito da fonte. Se o cara é daquele time, então eu não vou ler o trabalho dele. Não, cara, tem que ler o trabalho mesmo, e dependendo do time, da religião, da ideologia política interna. Vamos ver a verdade, né? Aí esse cientista estava lá na plateia, ele pediu para falar, falou assim, a fonte está dentro de você. Se você for procurar a fonte fora, sempre você vai se meter em roubada, mas se a fonte dentro te dá uma validação se está ou não na direção. Escute a fonte. Gente, isso é ousadia, é de uma rebeldia sem tamanho, né? Você tem que ousar, tem que acreditar em você. Né? Muito então, bom, é isso mesmo, é isso mesmo. E ver assim, um meio de pesquisa que esse indivíduo usa, basicamente começa pela internet. Depois ele vai se aprofundar em alguma coisa, mas sempre ele começa a navegação via internet. E eu estou lembrando aqui desse tempo que eu falei que eu dei aula lá na Ítalo e na FMU, nós fizemos pesquisas sobre sustentabilidade e eu ensinei os alunos como que eles iriam navegar na internet pulando a primeira leva, que é o lixo, a sucata, né? Você começa a procurar um assunto, as primeiras 5, 6 páginas que aparecem é só lixo. Depois que vai aparecer alguma coisa útil, né? E aí, esses danadinhos conseguiram encontrar trabalhos acadêmicos. E aí, falei, e agora para falar com ele? Falei, você vai aqui, ó, ler esse trechinho, vai estar o e-mail do indivíduo. Mandaram e-mails, os autores dos trabalhos responderam os e-mails, ficaram felizes, mandaram mais informação. Então, se você aprender como extrair a informação, a outra pessoa que descobriu aquilo que está do outro lado, ela fica até feliz de poder compartilhar com você, sabe? Com certeza, com certeza. E aí, um desses casos, eles descobriram um trabalho acadêmico, acho que a Universidade de Campinas, Unicamp. O cara despoluía a água com casca de banana. E aí trouxe toda a fundamentação teórica e a descrição do experimento. O método é mais ou menos assim, vou resumir. Pega a casca de banana, torra ela, faz uma farinha, isso aí é derramado na água poluída, os metais pesados grudam nessas coisas da casca, depois você coa como se fosse café, vai aquela borra que ficou onde está a poluição, né? Então, você despolui a água. Bom, passou de uma semana para outra, eles chegaram lá, olha, professor, a gente descobriu que 10 mil litros da água dá para a gente cobrar R$ 400 para despoluir. Legal, né? Uma fonte de renda, né? Passou mais uma semana, eles voltaram lá e falaram assim, descobrimos que daquela borra que a gente tinha que arrumar um destino para ela, matéria-prima para fazer galvanização, dá para vender por R$ 4.000 aquele lixo que eles tirou dos caras. Eu falei, como é que vai transformar em matéria-prima? Eu falei, se a gente incinera a banana, o carbono vai queimar, vai virar fumaça, mas o que vai sobrar lá é o mineral. Eu falei, garoto, vocês vão longe, viu? Uma turminha, garotada aí, 18 anos, 17 anos, 20 anos, sabe? Se tiver uma orientação acadêmica livre, que era o que nós estávamos propondo ali, dá para descobrir coisas fantásticas, né?
Agora aí tem a internet e tem que ter um orientador, um professor, um facilitador, e falar, cara, vem cá, vamos pesquisar para esse lado, para aquele lado, porque senão a pessoa vai naquela coisa assim do usual, que é o que está acontecendo com a IA. A IA, ela aprendeu com esse pessoal que vem emburrecendo nos últimos 40 anos. Então, as respostas que ela dá são emburrecidas, né? A não ser que você esteja muito afinado com o que você está procurando, você tem que contestar. Ela fala que é uma coisa, diga que não é. Então, não, quero um nível acima, quero mais profundidade. E vai espremendo, vai torniquetando, aí você vai conseguindo extrair coisas da IA de uma forma melhor. Eu penso, sabe, Ricardo, que a IA tem o seu lado positivo, como a mecânica, mesma coisa. Eu vejo a IA como mecânica, ela não vai criar nada novo, com certeza não, né? Mas ela pode aliviar a gente de serviços repetitivos, né, do dia a dia, entendeu? Quem não gostaria de ter um robô em casa para limpar a casa? Pô, qualquer pessoa gostaria de ter um robô para limpar a casa, cara. Entendeu? Então, assim, a IA é a mesma coisa, para te ajudar em serviços que não há necessidade, né, de criatividade do lado humano, aquela coisa mecânica, chata, né? Isso é Aquários, isso é a era de Aquários, assim como o compartilhar conhecimentos e informações. Aliás, uma das pressupostos principais da ciência acadêmica é publicação, compartilhar com os pares a sua pesquisa. Isso é ciência, isso é Aquários, gente, né? Isso é super legal. Então, nós estamos passando agora, nós estamos vivendo, nós somos testemunhas oculares da história, Ricardo, né? Com essa revolução, né, da informação. E, consequentemente, a queda, né, da concentração da informação e da mídia. De novo, eles não querem largar o osso. Não querem. Mas é irreversível o processo, é era de Aquários, não tem jeito, né? Então, aí nós temos a informação descentralizada e distribuída. Essa tal da era 4. Tem informação descentralizada, está tudo espalhado por aí, e distribuída. Agora, cabe a gente aprender a lidar com isso, né? E aí o que aconteceu? Tirou o monopólio da informação, que já foi do Repórter S, já foi da CMN, já foi do Fantástico, já foi do Jornal Nacional, etc. Mesmo porque o povo foi ficando mais esperto, né? Ah, você está me falando isso, tá, mas você está fazendo? Ah, não, você não faz. Mas por que você está falando para eu fazer se você não está fazendo, né? Aliás, tem uma informação interessante, quer ver? Quando teve aquele atentado lá nos Estados Unidos, que deram um tiro lá no cara que era candidato a presidente, né? E sei lá como que o cara não morreu, né? Que acertou a orelha dele, alguma coisa assim. E aí depois o serviço de segurança acabou atirando no rapaz lá e mataram o cara. Então, pronto. Então, aí vamos lá, vamos ver aqui que a informação oficial diz. Não, ele era um cara é, do mesmo partido do outro lá, então dentro do próprio partido alguém tentou matar o cara. Tá bom, é uma notícia que circulou. Aí, como a informação descentralizada e distribuída, algum curioso foi bisbilhotar, falou assim, então, mas ele fez alguma doação financeira para partido, né? Ele contribuiu para alguma campanha? Porque se ele apoia uma campanha, acho que seria natural que ele pusesse uma grana ali, né? E aí foram rastrear pelo, não sei como é que chama lá o CPF lá nos Estados Unidos, mas foram rastrear pelo número dele, né? Aonde que ele teria feito qualquer doação. E a doação dele não era para o partido do Vermelhão, era para o partido ao contrário. Então você fala, bom, aí vem o dito, os norte-americanos têm um dito popular que fala assim, põe a sua boca aonde você põe o seu dinheiro. Então, ou seja, você está falando disso, você está pondo dinheiro aí, você está pagando, né? Então, como é que o cara pode ser do partido X se ele deu verba para a campanha do partido Z? Entendeu? Então, aí, se não tivesse a informação descentralizada e distribuída, nunca nós íamos saber essa outra informação. Porque essa Não, informação aí, da onde ele pôs dinheiro, veio de algum curioso. Aí algum cara falou, deixa eu olhar lá na receita, onde que esse cara fez doação. E não veio da fonte principal, da tal da mídia, né? Não foi da mídia, foi de algum, como se diria aqui no Brasil, repórter investigativo, né?
algum pentelho desse que foi fuçar o negócio. Então, nós estamos com mais chance de acessar a verdade, né? Sim, Mais chance. com certeza, né? Me parece, sabe, Ricardo, que é um grande desserviço à sociedade, à evolução, querer controlar a mídia, de um modo geral, sabe? É a contramão da evolução. Você imagina, por exemplo, na época lá atrás, né? Que existia o máximo melhor que tinha eram as carruagens que andavam aí pelas nossas ruas, né? Aí, de repente, veio um maluco que inventou um carro. Então, imagina, se todas as fábricas de carruagens se unissem, não, vamos proibir esse negócio de carro, é muito perigoso, vai andar rápido, vai atropelar, vai poluir, não pode, não sabe? Vamos proibir, a gente estaria até hoje com as carruagens. É esse paralelo que eu faço. Simples assim. Simples assim. Você está falando isso aí, eu estou lembrando da história do automóvel. A primeira autorização que teve na Inglaterra para um motor a explosão, aí o parlamento votou uma lei que tinha que ir um cara na frente com uma bandeirinha, acenando assim para lá e para cá. Sai da frente, é perigoso. Vem um maluco. Tirei o cavalo, botei um cara com a bandeira. É de uma bobeira absurda, né? Mas são coisas que viram piada, né? Mas é mais ou menos isso. Querer conter a inovação é impossível, é bobeira. Até pessoas me falaram assim também, porque a IA vai desempregar muita gente. Pensa assim, não é a IA que vai desempregar, é as pessoas que não sabem usar IA serão desempregadas por aqueles Sim. que estão usando IA. Isso Com aconteceu assim recentemente aí no Jovem Pan em São Paulo, lá que eles iam muito bem com o rádio, aí se meteram aí para a internet. E da internet eles foram para fazer uma TV, né? E aí eles estavam com um problema de caixa seríssimo, né? A empresa ia fechar. 450 funcionários iam perder o emprego. Aí instalaram lá um sistema de IA, que tem parte do jornalismo deles lá que não é mais humano. Você está vendo um cara falar lá, mas aquele cara lá não existe. Aquilo ali. Bom, resumo da ópera: 150 pessoas perderam o emprego, mas 300 continuam empregados. Então, é de você perder tudo, perder 450, fechar a empresa, e você perder aí um terço da empresa, de fato, não trabalha mais lá, tem que trabalhar em algum outro lugar. Mas você tem 2/3 que prevaleceu. Então, esse é um exemplo, estou dando aqui recente, né? Fresquinho, né? Está aqui, ó. Não está em nenhum outro planeta, não, nem outro país, é aqui. E esse tipo de ocorrência vai ampliar, vamos ter mais ainda, né? Ela Então, vai obrigar, né, empurrar as pessoas a se especializar, né, Ricardo? É igual, né, a questão da fraudemia aí, né? Olha, o que surgiu de empregos remotos, trabalhos remotos, à distância, as pessoas foram obrigadas. Eu não gosto de computador, não gosto de celular. Cara, sabe, eu conheço uma senhora que ela gostava de pegar o telefone, discar, né? E falar com a pessoa. Nem usava celular, não, era fixo. Hoje, essa senhora está maravilhada em usar o WhatsApp, né? Manda o áudio lá e tal, e fala vendo a outra pessoa. Gente, precisa se especializar. Não dá para parar no tempo. Não dá. Tá? A gente tem que evoluir, tem que crescer. Então, as pessoas, por exemplo, dublagem, praticamente, eu acho que os dubladores estão fadados à extinção. Né? Meu vídeo no YouTube é traduzido já para qualquer língua do planeta automaticamente. É dublado no próprio YouTube, não pago nada. Legal. Olha só que maravilha que é. Né? Coisa simples. Então, as pessoas têm que se especializar, tem que estudar, tem que usar a cabeça. Quem tem preguiça de pensar, vai ficar para trás. Exatamente. Você falou de preguiça de pensar, nós estamos aqui chegando ao adiantado da hora para a gente finalizar. E você sabia que tem alergia ao conhecimento? Tem pessoas que têm alergia ao conhecimento. Aí eu fiquei curioso, olha, como a pessoa tem alergia, processo alérgico, o bicho fica tudo pipocado, fica
passar mal, o negócio é complicado. Que nem que as pessoas que têm alergia a camarão, sabe, que sufoca, assim, que se marcando vai morrer se não tomar um antídoto, né? Então, tem pessoas que são assim com conhecimento. Aí eu fui procurar a origem disso, um investigador da mente humana, né? E aí eu encontrei a origem disso está na TPM. Tá? O cara tem alergia ao conhecimento porque ele tem o transtorno da preguiça mental. É a preguiça que causa tudo isso, sabe? E nessa posição que nós estamos descrevendo aqui da IA, se você tiver preguiça de se desenvolver, você vai rodar, cara. Vai rodar. Agora, se você estiver disposto a aprender novas coisas, você vai usar essa ferramenta a seu favor. Então, você vai acabar fazendo coisas que antes você não conseguia fazer. O Juarez acabou de falar dos vídeos dele, está distribuindo em vários idiomas. Se fosse depender do Juarez aprender os idiomas para poder traduzir, pô, só na outra vida, meu amigo. Só na outra vida. Com né? certeza. Se fosse depender de contratar uma equipe de não sei quantos tradutores, então ia custar uma fortuna. E quanto que ia cobrar para vender, para assistir o vídeo? Ia ficar caríssimo também. Percebe? Então, a tendência, vamos falar assim, a tendência aquariana é tudo ter queda de preço. Tudo ficar cada dia mais barato, mais fácil, mais fácil, mais fácil. E aí, se você quer prevalecer, você precisa aprender a fazer coisas que facilite a vida das pessoas. Entende? E essa questão de cair preço socializa, né? Todo mundo tem acesso. Tira o elitismo, né? Todo mundo pode conseguir acessar, porque caiu o preço. Não é verdade? Então, e se você descobre coisas que ajudam as pessoas, todo mundo quer ser ajudado. Oh, me dá uma dica aí, como é que faz isso? Eu também quero. Certo? Sim, com certeza. Show de bola. Pessoal, da minha parte, eu agradeço a presença de vocês, quem está aqui e quem vai assistir gravado. Deixe seus comentários, né? É muito importante a gente ouvir a opinião de vocês. Pode criticar à vontade, nós não temos o menor preconceito contra críticas, tá? E se você não acreditar no que a gente falou, não tem problema, faça a sua pesquisa, se aprofunde, né? Quiser sugerir temas para nós discutirmos aqui no Realidade Oculta, por favor, faça suas sugestões, né? Acho que é muito importante que a gente vá filtrando isso, que a gente vá percebendo aonde que vocês querem mais informações. Porque eu e o Juarez, nós somos pesquisadores. A gente tem, assim, o que nós trouxemos aqui é umas gotinhas, sabe? Umas gotinhas, vamos falar uma linguagem meio esculachada, é uma merrequinha. Tá? Dá para a gente entregar muito mais do que nós trouxemos aqui. Inclusive, quem faz parte tanto do site, do canal Segredos da Mente ou do canal Ciência Estelar, os membros têm acesso a níveis de informações mais profundos, mais elaborados. Nós aqui, tratando de um vídeo aberto, temos que ter uma certa cautela em razão dos próprios algoritmos da plataforma e tal, né? Mas, então, assim, precisa ficar claro que nós estamos abertos à evolução, tá? E temos níveis de informação disponíveis de acordo com o interesse de cada pessoa. Respeitamos o seu nível de interesse também, tá? E, de qualquer maneira... A gente não amarra informação e conhecimento, não. Oi? A gente não amarra informação e conhecimento, não. Sim, acho que não. Até o fato de ter essa questão da área de membros é justamente para a gente ter mais liberdade, né? Para pessoas que querem um conhecimento mais profundo. Que para quem não quer o mais profundo, isso que nós entregamos aqui está de bom tamanho. Vamos ficar super felizes, é com certeza muito útil, você já vai poder aplicar para um monte de coisa. Agora, quem quiser mais profundo, aí a gente tem que dar essa nutrição, né? Mais adequada. Tá bom? Bom, muito obrigado. Até o próximo Realidade Oculta. Até lá. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Vou ver aqui.